Fala meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre a hemodinâmica e sobre a lei de Frank-Starling. Eu gravei um vídeo desse para vocês, acho que faz uns 5 anos ou 6 talvez. E foi um vídeo que teve uma boa repercussão, né? Eu utilizei uma garrafinha para explicar e, se eu não me engano, foi até uma garrafa de Gatorade também, tá? Mas eu não lembro. Então, fica muito fácil a gente entender, né, por exemplo, utilizando essa garrafa com um pouco de líquido, para a gente entender como que é essa hemodinâmica, né, como que é esse retorno venoso, quando a gente coloca um pouco de líquido dentro dessa garrafa, né, porque basicamente essa resposta hemodinâmica, ela vai também depender muito dessa posição corporal. Então, se o indivíduo está em pé, se o indivíduo está deitado, se um indivíduo está inclinado, né, com a cabeça para baixo, por exemplo, a gente observa que o líquido, né, ele vai respondendo também de acordo com essa posição corporal. Então, um exemplo, né, se a gente mantém uma pessoa em pé por muito tempo sem movimento, a gente observa, né, que a concentração, né, desse sangue vai se concentrar mais nos membros inferiores. É por isso que muitas pessoas começam a sentir, por exemplo, as pernas, né, os membros inferiores ficando inchados. E acontece muito também da gente ter aquela hipotensão postural, que é quando a pessoa fica muito tempo em pé, né, sem movimentar, e por essa concentração, né, do sangue, né, que vai mais para os membros inferiores, a pessoa ela começa às vezes a ter uma hipotensão ali, a hipotensão arterial, né, e às vezes desmaia. Né, justamente por causa disso. E por isso, muitas vezes também, né, que a gente descreve que o tríceps sural, né, a panturrilha, seria o nosso terceiro coração, porque quando o tríceps sural, né, ele contrai, quando a panturrilha contrai, ela ajuda, né, no retorno desse sangue. Né? Então, a pessoa que fica muito tempo em pé, fazer esse movimento, né, de flexão plantar, ficar na pontinha dos pés, é interessante para auxiliar nesse retorno venoso. Tá? Então aqui, ó, uma posição em pé, né, basicamente a distribuição do sangue ela teria uma tendência, né, de acordo com a força e a gravidade, para se acumular mais nos membros inferiores. Tá? Agora imagine se eu coloco uma pessoa deitada, né, como que já facilita, né, esse retorno venoso. Então uma pessoa deitada, a gente já tem uma melhor distribuição, né, desse fluxo sanguíneo. Tá? E só para reforçar uma coisa, tá? Quando eu disse que a tendência do sangue se acumular nos membros inferiores, eu não estou dizendo que todo o sangue está aqui, tá, gente? A tendência é que a força da gravidade, tá, ela faça com que tenha mais dificuldade de retornar esse sangue para o coração, tá? Na posição deitada, né, a gente já vê que fica mais fácil nessa distribuição do sangue, né? E outro ponto importante, né, que eu tenho até um vídeo que eu gravei sobre isso para vocês, quando uma pessoa, por exemplo, tem um quadro, né, de hipotensão arterial, o que a gente faz? Né? A gente coloca essa pessoa deitada e eleva os membros inferiores ali em torno de 30, 40 graus. Para quê? Para auxiliar nesse retorno venoso. Então é basicamente o que a gente está vendo aqui. Imagina que a gente tivesse uma pessoa deitada nessa posição e a gente elevasse esses membros inferiores em torno ali de 40 graus mais ou menos, como que ficaria mais fácil já, né, desse retorno venoso. Agora, se eu coloco uma pessoa, por exemplo, de cabeça para baixo, né, para onde que vai não vai todo o fluxo, né, mas para onde que tem uma tendência de um fluxo? Lá para a cabeça, né, para o cérebro, por exemplo. Por isso também que muitas vezes, quando uma pessoa tem uma hipotensão arterial, muitas vezes a gente coloca essa pessoa sentada e pede para ela baixar a cabeça. A gente senta ela e abaixa a cabeça dela para aumentar, né, o fluxo nessa região cerebral. Tá? Agora, eu disse também que ia explicar sobre a lei de Frank-Starling. Como que funciona a lei de Frank-Starling? Né? A lei de Frank-Starling diz que quanto maior, né, é o retorno venoso, maior é a força de ejeção. Então, por exemplo, se eu tenho alguma posição, né, que favorece, né, esse retorno venoso, eu vou ter uma maior ejeção e uma maior força de contração cardíaca. E aí eu volto ao exemplo, por exemplo, de uma pessoa que teve hipotensão arterial e você eleva os membros inferiores dessa pessoa, porque você aumenta o retorno venoso e você aumenta automaticamente também a força de contração e a capacidade de ejeção, né, do músculo cardíaco. Tá bom? Então nesse vídeo a gente falou um pouco sobre a posição corporal, né, e essa hemodinâmica. E, né, a gente viu que, utilizando esse exemplo da garrafa e um pouco de líquido, a gente viu que dependendo dessa posição, né,
o fluxo sanguíneo ele vai ter uma tendência de se acumular em algumas regiões, né? Como a gente deu o exemplo também, pessoas que passam muito tempo em pé, às vezes sente a região do membro inferior, tornozelo, panturrilha, por exemplo, mais edemaciada, justamente por essa dificuldade, né, do retorno venoso nessa posição.